Uma pessoa estava no culto ontem e um obreiro chegou nele, né? Depois de um tempo do culto, tipo na metade do culto, e pediu para ele colocar máscara. Umas mulheres pediram para falar com ele para ele colocar a máscara. Ele entendeu isso. Aí ele, tudo bem, pegou a máscara, colocou a máscara, tranquilo. Aí de repente ele foi reparando assim que tinha pessoas que não estavam usando a máscara, até no púlpito. Até um dos dirigentes do culto ele estava sem máscara. Ele olhou para outros lugares, do lado dele, e outras pessoas sem máscara. E ele ficou reparando para ver se esse irmão iria falar com as outras pessoas também. E ele não viu esse obreiro falar com as outras pessoas. E ele achou estranho aquilo, porque ele senta num lugar onde praticamente ele está isolado. Ele senta assim, tipo na frente, e sem pessoas assim do lado dele. Então tem um certo distanciamento dele e das outras pessoas, geralmente ali na frente. E como tem um ar-condicionado lá, um ventilador gigante, faz muito frio lá. Então geralmente as pessoas não estão sentando ali porque faz muito frio. E as outras pessoas que estavam sem máscara, elas estavam aglomeradas. 4, 5 pessoas, conversando, batendo papo. E ele achou aquilo estranho. Ele, pô, por que o obreiro veio falar comigo para me botar a máscara? Sendo que eu estou aqui praticamente num lugar isolado, sozinho, e pessoas aglomeradas, sem máscara, e ele não está falando com essas pessoas. Aí ele foi conversar com o obreiro. Quem foi que pediu para me colocar a máscara? Aí ele já deu uma gaguejada. Ele tinha entendido que ele disse às mulheres. As mulheres estão pedindo para o irmão colocar a máscara. Mas nessa ocasião ele falou que foi o líder. Que o líder lá pediu para os diáconos, auxiliares, estar olhando a igreja e pedindo para as pessoas que não estão usando máscara, usarem máscara. E ele comentou, mas tem outras pessoas aí que não estão usando máscara, por que você não está falando nada? Vocês não estão falando nada? Aí ele, para dar uma de desentendido, não, você vê as pessoas que não estão usando, você me avisa. Falou, não vou fazer isso não, só estou te afirmando uma situação. Mas se ele é o diácono, ele é auxiliar, se ele receber uma instrução da liderança para estar falando com as pessoas usarem máscara, então ele que tem que sair ali andando pela igreja, ele que tem que estar olhando, ele e os outros, porque isso é uma ordem geral, não é essa pessoa ficar apontando para as pessoas e ele ir lá. Tanto é que ia deixar essa pessoa até mal, né? Ele apontando pessoas que não estavam usando máscara e ele não estava importando que as pessoas não estavam usando máscara. Ele se importou porque ele foi solicitado que usasse máscara e as outras pessoas não foi. Ele queria saber por que ele foi chamado a atenção, sendo que ele está num lugar isolado e as outras pessoas estão aglomeradas, conversando, batendo papo, desligadas do culto, e não foram chamadas a atenção para usar máscara. E ele não soube responder isso aí. E essa pessoa ela ficou chateada, e com razão, né? Você está ali, né, para cultuar a Deus, alegre, cultuando a Deus. Não tem pessoas praticamente ali ao seu redor, é só você e Deus ali, alegre para cultuar a Deus. Aí você vê pessoas conversando, batendo um papo, sem máscara. E isso que ele não olhou para trás, ele só olhou para os lados e para frente. E antes dele falar com esse obreiro tinha ido no púlpito, falar com o dirigente do culto, e ele estava sem máscara. Ele não foi lá falar com a pessoa e não viu que a pessoa estava sem máscara, não? Por que não pediu para o dirigente usar a máscara? E as pessoas que estavam sem máscara estavam próximas, tanto desse que ele pediu para usar máscara, como dele próprio dos outros obreiros. Os outros diáconos estavam ali, não estavam vendo as outras pessoas sem máscara também. Então, eu conheço essa pessoa, ela passa uma luta muito grande, onde ela congrega
E o triste é que quem está na frente da obra não percebe, muitas vezes até usado pelo próprio diabo para desanimar esse irmão. Mas esse irmão está bem animado, porque a confiança dele não está em homens. Ele não busca glória, honra e louvores humanos. Então a convicção dele não está na terra, está no céu. Uma vez esse mesmo irmão, né, que foi aí, só ele ali aparentemente foi chamado para colocar a máscara, ainda que o obreiro falou com outras pessoas. Não quero saber das outras pessoas, eu queria, nesse contexto, né, saber as outras pessoas que não estão usando, porque ele não chamou a atenção e por que ele não foi chamar a atenção do próprio dirigente que ele foi falar e etc. Esse irmão, ele morava próximo ali da congregação, hoje ele mora em outro lugar, mas de onde ele ia para a congregação eram uns 20 minutos de caminhada, e às vezes chovendo, ele tinha que tirar o sapato, levantar a calça, ele ia descalço para a igreja, às vezes ele ia com um pano dentro de uma sacola para enxugar os pés, enxugar o sapato, e às vezes ele cansado e caminhando, 20 minutos caminhando, 20 minutos porque ele caminha rápido, se fosse outro era meia hora, 40 minutos. E um dia ele cheio de alegria, né, que ele ia cantando a Deus, caminhando e cantando, dando glória. Tinha irmãos que passavam por ele por carro e não dava carona. E depois chega na igreja e dá a paz do Senhor, é Deus. Aí ele chegou ali na igreja, no culto de oração, alegre, né, assim, está indo pro culto, para congregar, né. Quando ele chega na porta, o pastor olha ele e faz um sinal para ele baixar o tom da adoração. E cantando hinos da harpa, que nesse lugar lá eles dizem que primam pelos costumes, pelos hinos da harpa, e ele estava cantando hino da harpa. Então ele chegou dentro da congregação louvando a Deus com hinos da harpa. E o pastor fez um gesto negativo para ele. Aquilo ali já entristeceu ele, já ficou meio triste, achando estranho. Eu tô chegando na congregação cantando, né, louvando a Deus em alta voz, e tem salmos, tem mensagens, tem contextos bíblicos que estimula que as pessoas cheguem na igreja mesmo cantando, dando glória e adorando. E ele reparou que as pessoas chegavam lá com o celular, conversando, e o pastor não tinha essa mesma atitude com essas pessoas. E ele começou a achar estranho. Ele falou, por que eu chego aqui cantando, o pastor chamou minha atenção, e as pessoas chegam aqui conversando, batendo papo no celular, e o pastor não fala nada. Aí ele, né, orando ali, de noite, de madrugada, e Deus inspirando ele para clamar e orar em alta voz. E vieram 3 obreiros em outra oportunidade falar com ele. E o pastor falou que ele estava orando alto demais. Que ele não deveria orar alto daquele jeito. Porque estava atrapalhando os outros. Atrapalhando quem? Se a maioria das pessoas que ele conversava sentiu animadas com o clamor dele. Muitas pessoas falavam que foram consoladas, renovadas, restauradas, avivadas através do clamor dele. Até pregações, porque eu já vi ele clamando certas coisas e depois as pessoas pregando aquilo que ele estava clamando. Até gente que critica ele pregando aquilo que ele estava clamando. Líderes em festas, congressos e etc. Então, quem são essas pessoas que estavam reclamando dele clamar? As que gostam de ficar conversando no culto, batendo papo, conversando no celular. Então, essas pessoas estavam incomodadas. E o pastor mandou 3 obreiros falar com ele porque ele não poderia clamar daquele jeito, orar daquele jeito. Então, ao mesmo tempo que ali no discurso, no púlpito, fala que quer uma igreja avivada, que glorifica a Deus, exalta a Deus, na prática é outra história. Se não for ali do grupinho deles ali, para eles não serve. Eu lembro de uma situação numa vigília, e toda vez na vigília lá o dirigente falou que ia orar pelas famílias, orar pela família de alguém. E tinha um jovem lá que ele não tinha familiares lá. Eu já falei isso em outro contexto, né? Que você vai para as igrejas, geralmente a Assembleia de Deus, todo mundo é irmão, é pai, é primo, é filho, todo mundo ali é parente. Então a pessoa que vai de fora ali, que não tem parente nessas congregações, passa muito aperto. Sofre muita acepção, porque as oportunidades, né, é sempre ali para aquele grupinho. Né? É para o filho de um pastor, um filho de um obreiro, um filho de um colega, da colega, que é primo, que é amigo. Né? Então fica tudo ali entre aquela panelinha ali. Até durante um tempo. Porque quando encher a medida da paciência de Deus, toda acepção vai cair por terra. Aí, o dirigente falando, né? Nós vamos estar orando por uma família aqui.
E esse rapaz sempre lá orando. Ele estava orando lá antes de ter vigília. Antes de ter vigília, uns 2 anos antes de começar a vigília, esse rapaz já orava lá toda noite. Aí toda vez que acabava a vigília, que ia orar por uma família, era alguém que era marido, mulher e filhos. Nunca por alguém assim, solteiro, que não tivesse família. Sempre que o dirigente ia chamar alguém para orar, era nesse contexto que já tinha família ali. E ele ficava pensando, eu também tenho família. Não é porque minha família não congrega aqui que eu não tenho família ou outras pessoas. Não é porque a gente não tem um pai aqui, uma mãe, uma esposa, um filho. Não quer dizer que não tenha família. A gente tem família. E a gente não tem que ter oração também, não. A gente não precisa de oração, não. É só os que têm esposa, filho, e geralmente bem-sucedidos, né? Deixa assim, de passagem assim. Só esse povo que recebe a oração. Nesse culto mesmo, dessa questão da máscara, aí era lá um culto de jovens, né? Aí falou, vem aqui orar, pai, mãe, filho, filha, vem aqui receber a oração. E os outros que não tem? E os outros que não tem ali, os familiares ali no meio? A gente se sente de fora. A gente se sente excluído. Então, assim, sofre uma acepção muito grande, né? E a Bíblia diz que no livro de Tiago, diz que esse tipo de atitude é pecado, é iniquidade e digno de condenação e de até ter o nome riscado do livro da vida. Aí alguém pode falar assim, mas por que essa pessoa não sai de lá, vai congregar em outro lugar? É porque essa pessoa aprendeu que você deve fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E muitas vezes Deus mandou os servos dele, foi para o deserto, para serem provados, porque Deus tinha algo maior lá na frente. Muitas pessoas perdem a bênção porque elas estão buscando facilidade. Elas estão buscando um lugar mais fácil para elas mesmas. Mas em algumas situações, e praticamente em quase todas elas, Deus coloca a gente no lugar mais difícil para nos moldar conforme a sua vontade e não a nossa. E quando chegar no dia do juízo, cada um vai receber o que merece. Porque assim diz Tiago, capítulo 2 em diante. Queridos irmãos, como vocês podem alegar que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, se mostrarem preferência por gente rica e desprezarem os pobres? Se entrar na igreja de vocês um homem vestido de roupas custosas e com preciosos anéis de ouro nos dedos, no mesmo instante entrar outro homem pobre e vestido de roupas velhas, e vocês fizerem um grande alvoroço com um homem rico, e lhe derem melhor assento da casa, e disserem ao pobre, você pode ficar em pé ali, se quiser, ou então sentar-se no chão, ora, este tipo de procedimento lança uma interrogação sobre a fé que vocês têm. Você, afinal de contas, é realmente um cristão? E mostra que você está sendo dirigido por propósitos errados. Ouçam-me, queridos irmãos, Deus escolheu gente pobre para ser rica na fé, e o reino do céu lhe pertence, pois essa é a dádiva que Deus prometeu àqueles que o amam. E, no entanto, nos dois estranhos, vocês desprezarem um homem pobre, vocês não percebem que geralmente são os ricos que perseguem vocês e os arrastam ao tribunal? E grande parte das vezes são eles que se riem de Jesus Cristo, cujo nome honroso vocês levam? Deveras é bom quando vocês verdadeiramente obedecem à ordem do nosso Senhor. Vocês devem amar e ajudar os seus semelhantes, tanto quanto ama e cuida de si mesmo. Mas vocês estão quebrando esta lei do nosso Senhor quando mostram predição pelos ricos e os adulam. Isso é pecado. E a pessoa que guarda todas as leis de Deus, mas comete só um pequeno deslize, é tão culpado quanto a pessoa que quebrou todas as leis que existem. Porque o mesmo Deus que diz que vocês não podem casar com uma mulher que já tenha marido, também diz que você não pode matar. Portanto, mesmo que não tenha quebrado as leis do casamento por cometer adultério, se você já matou alguém, então já quebrou completamente todas as leis de Deus e é irremediavelmente culpado diante dele. Vocês são julgados com base no fato de estarem ou não fazendo o que Cristo quer que vocês façam. Portanto, cuidado com o que vocês fazem e com o que pensam, pois não haverá misericórdia para com aqueles que não tenham mostrado misericórdia. Mas se vocês tiverem sido misericordiosos, então a misericórdia de Deus para com vocês triunfará sobre o julgamento dele contra vocês. Queridos irmãos, que proveito há em vocês dizerem que têm fé e são cristãos,
se não tiverem provando isso pelo socorro aos outros? 1 João, capítulo 3, do versículo 10 em diante. Assim agora podemos dizer quem é filho de Deus e quem é de Satanás. Todo aquele que vive uma vida de pecado e não ama seu irmão, mostra que não está na família de Deus. Porque a mensagem enviada a nós desde o princípio tem sido que devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que era de Satanás e matou a seu irmão. Por que ele o matou? Porque Caim estava praticando o mal e sabia muito bem que a vida do seu irmão era melhor do que a dele. Portanto, não se admirem, queridos amigos, se o mundo odiá-los. Se amarmos os outros cristãos, isso prova que fomos libertos do inferno e nos foi dada a vida eterna no céu. Mas uma pessoa que não tem amor pelos outros está seguindo para a morte eterna. Qualquer um que odeia seu irmão em Cristo já é, na realidade, um assassino no coração. E vocês sabem que ninguém que deseja matar tem a vida eterna dentro de si mesmo. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Cristo ao morrer por nós. E, portanto, nós devemos sacrificar as nossas vidas pelos nossos irmãos em Cristo. 1 João, capítulo 4, versículo 20 ao 21. Se alguém disser, eu amo a Deus, porém continua odiando a seu irmão, é um mentiroso. Porque se não ama a seu irmão que está bem diante dele, como pode amar a Deus, a quem nunca viu? E foi o próprio Deus quem disse que uma pessoa deve amar não somente a Deus, mas também a seu irmão. E boa meditação das coisas do alto.